Jogo entre Flamengo e Palmeiras bate recorde de audiência na TV Globo. E todo mundo sabe por causa de quem, né? Ai, meu Deus do céu. Jorginho dedica primeiro gol no Maracanã a um companheiro que está de saída do Flamengo. Quem será esse jogador, hein? Fortaleza e Flamengo. Palermo será obrigado a mudar o ataque contra o mais querido. Flamengo e Libra discordam sobre valor retido na justiça. Vamos ver aí o andamento, os próximos passos, o que o Flamengo vai fazer. Flamengo e Racing rubro-negro tem um pendurado e 4 em alerta na Libertadores. Temos que ter bastante cuidado. Destaque do Racing, Maravilha Martinez promete postura agressiva contra o Flamengo. Meus amigos, precisaremos entrar amanhã ligadaços. Não tem jeito, não tem jeito. Quase derrubei a mesa aqui. Zenit age e Palmeiras recebe péssima notícia sobre o Gerson. Ai, será que vão ficar chupando o dedinho? Lugano sai em defesa de Jorginho e ainda diz: futebol, meu amigo, é pra homem. Tô brincando, ele não falou isso não, mas você vai ver comigo, hein? Fica aí, porque ele falou uma coisa importantíssima. Endrick pode ser o atacante que Felipe Luiz busca? Será? Real Madrid já bateu o martelo sobre o jogador. E para fechar, hoje ainda, Carlo Ancelotti deve convocar um jogador do Flamengo nesta data FIFA de novembro. Quem será esse jogador? Meus amigos, mas antes de seguir com tantas informações sobre o Flamengo, eu gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido do nosso Mengão. Lembrando que você nos ajuda demais, nos fortalece e o nosso canal cresce cada vez mais aqui no YouTube e nas outras plataformas. E você e eu possuímos o DNA rubro-negro e amamos o Flamengo. Sem mais delongas, deixa eu me ajeitar aqui, vamos para o nosso vídeo. Como anunciei na chamada desse vídeo, meus amigos, Flamengo e Palmeiras bateram recorde de audiência na Globo. Mas eu não vou mentir, eu posso dizer que Flamengo bateu o recorde. Porque Palmeiras, cara, é time pequeno. Recentemente teve um jogo Palmeiras e Corinthians. Eu fiz um vídeo sobre isso. Teve lá um público assistindo, um público grande. Aí jogou Flamengo e Ceará. A audiência que deu no jogo Flamengo e Ceará foi 3 vezes maior do que a audiência entre Palmeiras e Corinthians, meus amigos. Então, na moral, vamos ver a reportagem aqui. Mas é o Flamengo que bate esse recorde, né? Flamengo 3-2 do último fim de semana, né? Não valeu apenas os 3 pontos da vitória do Mengão, mas também rendeu à Globo o recorde de audiência do Brasileirão. É isso mesmo. 2025, irmão, o recorde é agora Flamengo e Palmeiras. De quebra, o jogo ainda valeu o maior número da emissora na competição desde novembro de 2023. Com a partida marcada para começar às 16 horas, a Globo ainda fez um pré, né, com o programa Bora Pro Jogo, logo antes da partida. Considerando apenas a janela de bola rolando, foram 33 pontos de audiência no Rio de Janeiro e uma participação de 51% sobre a quantidade de televisores ligados. Meus amigos, no Rio de Janeiro, só pra vocês terem noção, tinham mais da metade de quem estava com a TV ligada estava vendo Flamengo e Palmeiras. Para a gente ver qual o tamanho dessa audiência do Flamengo. Olha, o enorme apelo midiático, naturalmente, também se transmitiu no programa anterior à partida, tá? Onde renderam 17 pontos de audiência. Meus amigos, a Globo aproveitou que o mais querido estaria jogando e fez um dinheiro forte. Lembrando que nesses dados não foram medidos dos canais do grupo que também transmitem a partida. Eu, por exemplo, aqui em casa nem vejo o Globo. Eu vejo lá pelo Premiere, né, que é um pay-per-view. Tem gente que vê pelo Globoplay, tem agora a GE TV. Então, na moral, vou falar uma coisa pra vocês. Quando o Flamengo tá lá brigando com a Libra sobre a audiência, é sobre isso, meu amigo. Porque o Flamengo vende tanto
Cara, é indiscutível que o Flamengo gera uma receita gigantesca para as emissoras com o seu público, com os mais de 45 milhões de torcedores. E aí ficam querendo pagar uma mixaria pro Flamengo. Aí não tem como, né? Deixe sua opinião nos comentários. Essa audiência foi relativa ao Flamengo ou ao Palmeiras? Deixa a sua opinião nos comentários. Jorginho dedica primeiro gol no Maracanã a um companheiro que está de saída do Flamengo. Vamos ver aqui a reportagem e descobrir quem é esse jogador que está indo embora e foi homenageado pelo nosso maestro, né? O nosso comandante. Esse cara é o capitão desse time, né? Não? Fala comigo aí. Vamos lá. A vitória do Flamengo por 3-2 sobre o Palmeiras no último domingo, dia 19, foi repleta de emoção no Maracanã. Todo mundo sabe disso, né? A torcida do Flamengo ficou maravilhada. Para o volante Jorginho, a tarde foi ainda mais especial. O jogador marcou de pênalti seu primeiro gol no templo sagrado com o manto. Lembrando que quem deu o pênalti para o Jorginho bater? Nosso artilheiro Pedro, né? O nosso centroavante. Reverência, o melhor que nós temos, no Brasil. Após o jogo, em vídeo divulgado pela Flamengo TV, Jorginho apareceu comemorando o feito e o resultado positivo, mas fez questão de dividir os méritos do gol com um companheiro específico. Vamos ver quem? Quem ele deu moral? Goleiro Matheus Cunha, isso mesmo. Abraçado ao arqueiro, Jorginho exaltou o nível dos treinamentos no Ninho do Urubu e creditou a Cunha sua confiança na cobrança. Palavras de Jorginho. Primeiro gol no Maracanã. Porque eu treino com esse cara aqui, ó, apontando para o Matheus Cunha. Afirmou o volante em um gesto de reconhecimento e companheirismo. Lembrando que Matheus Cunha está de saída do Flamengo. Faltam aí apenas, sei lá agora, se ele vai sair em dezembro, mais 2 mesezinhos, né? O jogador já assinou o pré-contrato lá com o Cruzeiro e vai se mudar para Belo Horizonte no final desta temporada. Lembrando que já está tudo certinho, tudo tratado, assinou o pré-contrato e o novo vínculo com o Clube Mineiro terá duração de 3 temporadas. É legal, né, cara? Você vê que o Jorginho treina pênalti. Às vezes eu gosto muito do Pedro, sempre falo aqui do Pedro, porque, apresenta um excelente futebol, mas não é um batedor nato, né, de pênalti. Não é. E aí a gente já viu vários outros jogadores no Flamengo recentes também não batendo bem pênalti. E aí você vê que o Jorginho tá bate muito bem, já batia, mas o cara também treina, né? Zico batia a falta daquele jeito, mas o cara não... Acabava o treino, ele ia bater falta, ia treinar falta. Então é isso. Que os outros jogadores também tenham essa disposição, até porque a gente vai participar de semifinal agora, tem final da Libertadores, tem que estar todo mundo pronto. Deixe sua opinião nos comentários sobre esse gesto aí, essa atitude do Jorginho. E o treinador do Fortaleza vai ser obrigado a mudar o ataque contra o Flamengo. Vamos entrar dentro desta notícia para entender melhor o que está acontecendo aí nos bastidores. Vamos lá. O foco total do Flamengo está na decisão desta quarta-feira, amanhã, dia 22, contra o Racing, pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores no Maracanã. No entanto, o calendário não dá trégua, meus amigos, e o Mengão já tem um compromisso marcado pelo Brasileirão no sábado, dia 25, Fortaleza e Flamengo às 19h30. Você não pode perder nem o jogo de quarta amanhã, nem o jogo de sábado, que será pela 30ª, né, rodada aí do Brasileirão. Tá passando, né? Daqui a pouco acaba, meus amigos. No total, faltam 11 rodadas para o Flamengo e Palmeiras, que possuem jogos atrasados. Vamos lá? O adversário comandado pelo técnico argentino Martin Palermo virá modificado para esse confronto. O Fortaleza terá um desfalque importante no setor ofensivo, mas em contrapartida contará com o retorno de até 5 jogadores que cumpriram suspensão na última rodada. Os caras vão vir com potência praticamente total, né? O centroavante Lucero, por exemplo, o titular da equipe, está fora da partida contra o Flamengo. Que bom! O jogador recebeu o 3º cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro e terá que cumprir suspensão automática. Mas, como falei,
Fortaleza vai ganhar peças importantes. Vem comigo, vem ver. Apesar da baixa, Palermo ganha opções no mesmo setor. Os atacantes Daverson e Barreiro, né? Eu acho que fala assim, que também estavam suspensos e ficaram de fora do último jogo, vão retornar e ficam à disposição. Daverson, inclusive, havia sido suspenso junto com Gaston Ávila por completar a série de 3 cartões amarelos no jogo contra o Vasco. Meus amigos. Com a ausência de Lucero, a tendência é que Daverson ou Barreiro assumam a vaga. Corre por fora o jovem ainda Kaique, de 19 anos, que estreou contra o Cruzeiro e apesar dos cerca de 20 minutos em campo, agradou demais a movimentação, segundo o Diário do Nordeste. Aí. Palermo também pode optar por um ataque mais veloz, sem pivô centralizado, utilizando Moisés ou Herrera ao lado de Breno Lopes. Meus amigos, o Flamengo tem uma batalha ou 2 por semana, pelo menos. Vamos botar 2. Jogando pela Libertadores, quarta, no sábado, no Brasileirão. E depois, de novo, Libertadores, Brasileirão. E depois, Brasileirão. E assim é. O Flamengo precisa ganhar todas as partidas que virão pela frente. Dê sua opinião nos comentários. E essa novela Flamengo e Libra parece não ter fim, meus amigos. Parece que não vai acabar. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Meu Deus, no último capítulo dessa briga que já tomou a justiça, todo mundo sabe, né? É sabido por todos nós, entre Flamengo e Libra, a justiça tinha autorizado o repasse de parte do dinheiro retido pelo pagamento da Globo aos clubes do bloco. No entanto, resta saber qual o valor exato deste repasse, já que o clube e grupo não falam a mesma língua, sobre qual seria aí o valor que corresponde a cada um. E a diferença é muito grande. Tu vai se assustar aqui agora, vamos ver. Atualmente o valor líquido bloqueado pela justiça é de 77 milhões. O Flamengo conseguiu bloquear isso aí, tá? O bruto chega a uns 83 milhões de reais. Esse dinheiro se refere aos 30% de audiência no contrato assinado entre Libra e Globo. E o Flamengo, é claro, não concorda com a maneira que o valor foi distribuído. Os critérios precisam ser unânimes, algo que não aconteceu nas reuniões do bloco. Então, o Flamengo está reclamando. Temos audiência pra caramba e querem dividir a audiência de forma igual para todo mundo. Não tem lógica. E o Flamengo está certo nisso, né? E aí a Libra tentou botar pressão, disse que todo mundo tinha aceito. E aí o que aconteceu? Não chegaram a um acordo e como o Flamengo era o único que não aceitou, tem que ter unanimidade para prosseguir com o pagamento. Aí o Flamengo entrou na justiça. Vamos seguir aqui, ó. Como o valor seria pago sem essa regra ser cumprida, o Flamengo pediu o bloqueio do valor e a justiça concordou. Entretanto, olha agora, após pedido de Grêmio e Libra, todo mundo contra o Flamengo, né? O órgão resolveu reter apenas o valor em disputa entre o Flamengo e o bloco, e não o montante total. Porém, a questão é que não há concordância ainda sobre qual seria esse valor. Por outro lado, a Libra alega que a diferença entre o que seria pago e o que o Flamengo pede é de apenas 1,6 milhão por parcela. No total são 3 parcelas, isso aí vai dar aproximadamente, vamos ver aqui, 4,8 milhões, né? Muito louco. Entretanto, o Flamengo disse que a conta está errada e esse valor deveria ser de 53 milhões de reais, também divididos em 3 parcelas, gente. Meu Deus, olha só, a Libra quer pagar 3 parcelas de 1,6 milhões, mas o Flamengo falou que não, que o devido a ele é de 3 parcelas de 18 milhões. E a briga vai continuar, o Flamengo ainda não se pronunciou, mas vamos ver cenas dos próximos capítulos. Deixe sua opinião nos comentários. Agora vamos falar sobre Flamengo e Racing. Tem uma coisinha que pode preocupar o Flamengo e eu vou trazer essa informação para vocês. Vamos lá, o Flamengo tem 1 pendurado e 4 em alerta na Libertadores. Meus amigos, com o Flamengo prestes a iniciar a disputa das semifinais da Libertadores contra o Racing, qualquer cartão amarelo pode significar um jogador pendurado em momento decisivo. Afinal de contas, uma suspensão pode tirar um atleta decisivo do jogo da volta.
em Buenos Aires, né, cara? Ou até mesmo da grande decisão lá em Lima. Vai depender, né? Vamos ver aqui, ó, como os cartões amarelos, né, da Libertadores, na verdade, como os cartões da Libertadores foram zerados a partir das oitavas de final, o acúmulo de 3 cartões só vale entre as fases de mata-mata. E o único pendurado no elenco do Flamengo é o lateral direito Varela. Nesse momento, o único pendurado é o Varela, que soma aí 2 cartões amarelos e não pode ser punido com mais um. Se for punido, por exemplo, nesse jogo, ele não joga o jogo de volta. Então vamos ver aqui, ó. O cenário é simples. Se Varela levar um cartão amarelo no jogo de ida contra o Racing, fica de fora da volta. Se for punido no duelo na Argentina, aí, meu irmão, perderia a final em caso de uma classificação do Flamengo, que vai, é claro, acontecer, né? Os 2 amarelos do lateral foram contra o Internacional nas oitavas de final. Um na ida e outro na volta. Contra os Estudiantes, passou em branco nos 180 minutos em que atuou. Vamos lá. Para o Racing, o cenário é bem diferente. Nada menos do que 4 jogadores da equipe somam 2 cartões amarelos, incluindo 2 destaques. O atacante Adrian Maravilha Martinez e o lateral esquerdo Gabriel Rojas. Vale ressaltar que este último ainda é dúvida para o jogo de ida, já que se recupera de lesão muscular. Os outros 2 pendurados, olha só, hein? Pendurados que completam a lista são o lateral Martineira e o zagueiro Franco Pardo. Agora falando sobre o Flamengo, olha só. O Flamengo ainda tem jogadores em alerta para a final. Ainda que só tenha Varela pendurado com 2 amarelos, o Flamengo também precisa ficar de olho aberto. Afinal, outros 4 jogadores somam um cartão no mata-mata, o que significa que só podem ser punidos uma vez nos 2 jogos contra o Racing. Caso leve um cartão por jogo, ficariam suspensos da grande decisão. São eles: Léo Pereira, Saul, Samuel Lino e Bruno Henrique. Todos os 4 foram punidos em um dos jogos contra os Estudiantes, pelas quartas de final da competição. Meus amigos, então, ó, atenção total. Varela, muito cuidado, tem 2 cartões, e os outros 4 têm 1. E aí, se tomar um cartãozinho, não pode tomar outro, senão fica fora da final. Palmeiras recebe péssima notícia sobre Gerson. Meus amigos, o Zenit é aquele time... Os russos são sempre assim, mas o Zenit é demais. Meus amigos, para negociar com esses caras, os caras são gelados. Na Rússia é tudo muito frio. Então, meu irmão, vai tirar o Gerson de lá, o Palmeiras vai precisar destruir a geleira, que é o Zenit, né? O Palmeiras vai precisar criar um aquecimento global, meus amigos, porque os caras são gelados. O que parecia ser simples pode começar a se complicar na tentativa do Palmeiras de contratar o Gerson. Que peninha, né? O meia que deseja, né? Ele está desejando, anseia deixar o Zenit, voltou a ser utilizado pelo técnico Sergei Semak, nome diferente, né? De acordo com a reportagem da ESPN, o clima nos bastidores do clube russo melhorou e a diretoria acredita que a situação começa a se estabilizar internamente, o que pode dificultar uma futura negociação. Que dificulte essa negociação. O Zenit sabe que o Gerson ainda não está totalmente adaptado à vida na Rússia, né? Mas pretende insistir em sua permanência. O jogador tem contrato até o fim da temporada 29-30, meus amigos. Vai ficar congelado aí na Rússia, garoto. O Zenit tem a intenção ainda de recuperar o melhor futebol do ex-atleta do Flamengo. Mesmo com esse cenário, o Palmeiras continua monitorando o meia de perto e mantém o nome do brasileiro como prioridade para reforçar o elenco em 2026. Meus amigos, vai buscar outro nome que o Gerson provavelmente não vem. Enquanto isso, outros brasileiros do Zenit vivem movimentos diferentes. Douglas Santos e Luiz Henrique seguem sendo convocados para a seleção brasileira. Algo que Gerson não consegue desde que deixou o Flamengo. Isso é muito bom, cara. Após 2 meses sem entrar em campo por lesão muscular, o camisa 9 voltou a atuar na vitória por 3-0 sobre o SOK, fora de casa, lá pela 12ª rodada do campeonato russo, tá? Mesmo à disposição, Gerson entrou apenas aos 43 minutos do segundo tempo, substituindo Pedrinho. Com pouco tempo em campo, o meia realizou 7 ações com a bola e acertou 71
dos passes e não finalizou ao gol adversário. Mas finalizar o gol ele nunca finalizava, né? Fez um gol lá, despedida, né? Na Copa do Mundo de Clubes, mas é um cara que não chutou o gol. Deixa sua opinião nos comentários. Gerson deve ir ou não deve ir para o Palmeiras? Pra mim, ó, não vai, mas se for também tá bom. O ex-jogador Lugano, aquele que fica lá nos programas com o cabelo bem loucão, saiu em defesa, meu irmão, do Jorginho. Você tá vendo a foto dele por aqui, né? Que eu devo ter colocado a foto dele pra você ver que é uma figura bem diferente. Vamos lá. Os pedidos de pênalti por parte do Palmeiras no jogo contra o Flamengo, por lance envolvendo o volante Jorginho e o zagueiro Gustavo Gomes, chegaram ao ex-zagueiro Lugano. Com longa passagem no futebol brasileiro, o uruguaio saiu em defesa do jogador do Flamengo e explicou o motivo de o contato não ter sido faltoso. Meus amigos, vamos ver aqui, ó. Sem discutir com a imagem, o Lugano reforça que houve sim um toque, considerado imprudente, né, de Jorginho lá nas costas do Gustavo Gomes. A questão, ó, é que o contato não é faltoso, ou seja, não tem força suficiente para impactar o jogador adversário. Beber uma aguinha aqui, vamos lá. Coisa mais linda, né? A questão é que o contato então não teve força, tá? Para impactar o jogador adversário, disse o ex-zagueiro aí Lugano. E ele concordou com a decisão de mandar o jogo seguir. Show, Lugano, tô com você, ó. Palavras dele. Eu vou ser coerente ao que sempre falei. Eu joguei futebol durante 20 anos. Eu sei que futebol se joga do mesmo jeito há 100 anos. Nos últimos 5 anos mudou com a imagem, mas ainda no futebol, para que seja pênalti, o contato, né, o movimento tem que ter a força suficiente para derrubar o rival. E não é o caso. Nesse caso, o Jorginho apoia mal, mas não suficientemente forte para derrubar Gomes desse jeito. Que coisa linda, né? Ele falou isso lá na resenha da roda, sei lá o quê. Lugano ainda fez comparações com outros esportes, olha só, como vôlei. Ele afirmou, vôlei não existe contato físico entre as equipes. E basquete, as faltas por contato são bem mais comuns que o futebol. Mas ó, neste esporte, relembrou o zagueiro, o contato faz parte do jogo. Só faltou ele falar, irmão, futebol é para homem, né? Mas a gente tem que ter cuidado, porque pô, as mulheres também jogam e brilham por aí. E para ser considerado falta, ele segue dizendo, precisa realmente ter alguma força para afetar o rival, meus amigos. Coisa linda. Eu concordo plenamente com o Lugano, mas penso ainda além. Tem vários vídeos que mostram que o Gustavo Gomes ele faz o segundo gol lá do Palmeiras, já no final do segundo tempo. Ele marcou, ele empurrou um jogador, eu não me lembro quem foi, cara, que ele empurrou lá perto da zaga, lá de onde ele joga, a posição dele, ele empurrou, o jogador do Flamengo caiu e também não foi dado falta. Então, meus amigos, tiveram vários lances onde o Pedro foi jogado no chão, o Arrascaeta, aí o Palmeiras tem que marcar? Então, meu amigo, não foi pênalti. Deixa eu opinião nos comentários. Endrick no Flamengo? Meu Deus do céu, hein, cara? Rapaz, se o Endrick viesse pro Flamengo, eu falaria o seguinte, fique mesmo aí, ó. Pode ficar com o Andrés, como já está, e Gerson, meu amigo. Mas quem é? Michel? Michel Teló não, pô. Michael, pô, do Flamengo. Falando até bom pô, fiquei emocionado, porque o Endrick no Flamengo seria um jogadorzaço, né, meus amigos? Vamos seguir aqui, ó. Pô, tô vendo a foto do Endrick aqui triste. Pô, vou botar essa foto, acho que aqui. Vamos ver se ele tá triste aqui. Porque o cara tá sofrendo lá no Real Madrid, né, meus amigos? Vamos lá. Sem conseguir jogar com regularidade no Real Madrid, o atacante Endrick deve mesmo ser emprestado pelo clube espanhol em janeiro, hein? De olho na Copa do Mundo de 2026, o jovem quer jogar mais, enquanto a equipe estaria aberta a um movimento aí por empréstimo. Então, Endrick quer jogar, não tá tendo espaço no Real Madrid. E como é que ele vai? Como é que ele vai para a Copa do Mundo? Vai ser difícil assim, né? O cara não tá tendo aí, não tá na prateleira, não está sendo mostrado, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Será que as características do Endrick casam com o que Filipe Luís busca no Flamengo? Cabe ou não cabe? Neste momento, sem pressa, o Flamengo mapeia o mercado atrás de um atacante mais móvel para jogar centralizado. Pedro, meu irmão, camisa 9, principal centroavante do clube, tem características de um atleta mais clássico da posição. Desta forma, um atleta com qualidades diferentes poderia sim agregar ainda mais ao elenco de Filipe Luís. Mas deixa eu deixar claro aqui, mano, para todo mundo. Pedro
o Pedro não dá para sair do ataque para botar o Endrick não, cara. Essa é a minha opinião. Pedro é o melhor centroavante que tem, mano. O Endrick pode correr, mas não faz a quantidade de gols que o Pedro faz. Então eu prefiro Pedro que o Endrick da vida, tá? Vim para somar? Ok. Nesse contexto, Endrick tem vivido uma situação muito difícil. A cara do jogador, coitado. Aos 19 anos, o atacante ainda não entrou em campo uma vez sequer nessa temporada, após ter participado 37 vezes na temporada 24-25, tá? Desde que Xabi Alonso chegou, o ex-Palmeiras não saiu mais do banco. Meu Deus, hein? Após relutar bastante com a ideia de ser emprestado para ganhar minutos, já que queria se firmar no Real Madrid, Endrick já vê, né, a questão do empréstimo em janeiro como uma boa opção. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrício Romano. Meus amigos, eu acho assim que o Endrick está querendo agora jogar. E de fato, vir para o Flamengo seria uma boa, né, mídia para esse jogador. Samuel Lino aconteceu isso aí, veio para o Flamengo, foi convocado. Eu acho que de fato é uma oportunidade. Dê sua opinião nos comentários sobre o Endrick. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o velhinho, nosso técnico da seleção, da canarinha, da amarelinha, né? Falando do Carlo Ancelotti, ele deve estar aparecendo aqui em algum lugar. Carlos Ancelotti deve convocar um jogador do Flamengo nesta data FIFA de novembro. Meu Deus do céu, tenho medo dessas convocações. A última vez o Pedro se machucou. Já tivemos o Gerson também, sentindo alguma coisinha na seleção. É complicado. Vamos lá. Pedro, meu Deus do céu. Pedro, atacante do Flamengo, é um dos nomes mais observados por Ancelotti para a próxima convocação da seleção brasileira. O treinador divulgará a lista no dia 3 de novembro, sem distinção entre atletas que atuam no Brasil ou na Europa. Carlos Ancelotti está fazendo isso mesmo, tá? Tá lindo isso. E o Pedro, do jeito que tá jogando bola, meu irmão, provavelmente vai ser convocado. E a gente tem que ficar feliz, né? Porque é um sonho para esses caras vestirem a amarelinha. Vamos lá. As partidas contra Senegal e Tunísia estão marcadas para novembro e serão disputadas na Inglaterra e na França. Esses dois amistosos fazem parte do planejamento de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Você vai ou não vai? Será que eu vou? Não sei, tô pensando. Na convocação anterior para os jogos diante de Coreia do Sul e Japão, Ancelotti deu preferência a jogadores que atuam no futebol europeu. Naquela ocasião, o fuso horário e a longa viagem prejudicariam o rendimento dos atletas brasileiros e perderam para o Japão, né, meu irmão? A seleção brasileira é uma vergonha. A seleção é o Flamengo, meus amigos. Agora o cenário é diferente. Os destaques do futebol brasileiro voltam a ser considerados pelo treinador. Entre eles está o jovem Ryan, atacante do Vasco, que vem chamando a atenção do italiano. Ainda assim, Pedro é quem surge como principal aposta para ganhar espaço, graças ao ótimo momento que vive no Flamengo, meus amigos. Cara, ó, só para ter noção, na última lista, Ancelotti convocou o Paulo Henrique do Vasco, tá? Além de Hugo Souza do Corinthians. Fabrício Bruno, tô indo com o Hugo Souza, mano, que vergonha, fez vergonha lá, Fabrício Bruno também, né? O último jogo em que Pedro do Flamengo esteve em campo pela seleção brasileira foi na derrota por 4-2 para o Senegal em junho de 2023. Faz muito tempo, né? Meus amigos, vou ficando por aqui, o vídeo vai ficar muito extenso, então se você curtiu, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo, se não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido do nosso Mengão. Eu e você, irmão, temos o DNA Rubro Negro e amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras.